Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Me chamo Rita Mesquita Martins e hoje venho lhes trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, de esperança, meus amados. Hoje eu venho falar a vocês a respeito de restauração. A Bíblia ela tem muitas histórias sobre restauração dos povos, você bem sabe. O plano inicial de Deus era que toda a humanidade viesse sem pecado. Mas no início, lá no jardim do Éden, isso não aconteceu. O homem pecou. E Deus nos ama de tal forma, meus amados, que Ele criou um plano de restauração para nós. O seu Filho, Jesus Cristo, Ele veio para se entregar por nossos pecados. Essa foi a maior prova de amor, o maior plano de restauração de Deus para a nossa vida, através do seu Filho. Meus amados, nós não estamos vivendo tudo aquilo que Deus quer para nós. E eu vou mostrar para vocês uma passagem da Bíblia que se encontra no Salmo 126 e que fala a respeito de restauração. Esse salmo, meus amados, se você estudar, ler cada versículo e analisar, você verá que ele é um consolo para as pessoas que sofrem. Ele diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém, meus amados? Eu gostaria de analisar com vocês alguns trechos desse Salmo 126. Se você retomá-lo depois com mais calma, você verá que nos versículos de 1 a 3 é como se nós estivéssemos olhando pelo retrovisor da nossa vida. Semelhante àquele povo de Israel. Aqui ele se trata da retirada daquele povo escravo lá do Egito, meus amados, dos israelitas. Assim como eu e você, que muitas vezes já possa ter vivido numa escravidão. Então, esses primeiros 3 versículos, ele nos remete a olharmos para trás, a semelhança daquele povo de Israel. A história de salvação que eles tiveram naquele momento. Clamaram, pediram, choraram muitos dias pedindo a Deus: nos tira desse cativeiro. E Deus foi lá e atendeu ao pedido deles. Porém, meus amados, quando eles saíram, eles estavam muito perdidos, eles estavam mortos, meus amados, sem esperança para nada. Toda uma situação que eles viveram presos há tantos anos lá, escravos. Mas Deus ouviu a oração deles e os retirou de lá. Se você ler novamente o versículo 4, diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como enche o leito dos rios no deserto. Meus amados, esse é o nosso presente. Se você se encontra, meu amado, como aquele povo escravizado, se de repente o retrovisor dos versículos de 1 a 3 não é o seu passado, é o que você está vivendo agora, eu te convido a orar nessa passagem, meu amado, no versículo 4. Ore em cima desta palavra: Senhor, restaura-me, assim como enche o leito dos ribeiros no deserto. Vejam, meus amados, que essa passagem, ele nos remete para hoje. Hoje é o desafio que você está vivendo, dessa crise que você está passando. Você que está desempregado, você que está com uma doença, você que está passando por um tratamento de câncer, você que está sem um lugar para morar, você que se viu de repente com a sua família destruída,
desintegrada, seus filhos se rebelaram contra você, seus filhos não querem lhe ouvir os seus conselhos, ouvir a sua direção. Você, meu amado, minha amada, que tem problemas no seu casamento, é o momento de você orar nessa palavra: Senhor, restaura minha vida, assim como o Senhor enche o leito dos ribeiros no deserto, Pai. Os leitos dos rios, os ribeiros no deserto, os rios, os mares, os animais, os pássaros, eles não ficam implorando para o Senhor, porque o Senhor os restaura dia após dia, o Senhor os alimenta, Pai. Alimente a minha vida, restaura o meu coração que está endoidecido de sofrimento, Pai. Entristecido, magoado, machucado, como aquele povo lá de Israel, que estava sofrendo, torturado o tempo todo. Me ensina, Senhor, a enxergar as bênçãos mesmo nas dificuldades, Pai. É isso que você tem que fazer, meu amado. Você tem que se levantar, você tem que levantar um clamor, você tem que pedir restauração para tudo aquilo que está demolido. Muitas vezes você olha ao seu redor, você só vê destruição, meus amados. É igual aconteceu lá em Petrópolis, que veio aquela lama descendo por aquelas ruas, engolindo casas, pessoas, animais, famílias destruídas, perdidas. O que está acontecendo na guerra, de um dia para a noite, eles começaram a ser bombardeados, tiveram que pegar seus filhos, seus animais, outros deixaram o esposo lá para poder se salvar. Meus amados, a sua vida pode estar passando por turbulências desse tipo. Não pense que aqueles israelitas viviam coisas diferentes do que a gente está vendo hoje. Você que passou pelo Covid, que seus familiares foram sugados por essa doença, hoje estão lá com Jesus, porque eu creio que nada é por acaso, meus amados. Você está vivendo um turbilhão de tristezas, de dificuldades. Peça a restauração ao Senhor. Peça que Ele restaure o seu coração, que está destruído pela tristeza, que você não tem ânimo para se levantar. Se você estudar, se você orar na palavra que está nos versículos 5 e 6, você estará fazendo uma oração em prol do seu futuro, meu amado. Quando você pede a restauração para o Senhor, veja no versículo 5 e 6, diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Creia, meu amado. Hoje você está semeando com tristeza, você não tem dinheiro para comer, você não tem dinheiro de repente para pagar a parcela do seu carro, porque você está desempregado, você perdeu a sua família, está desestruturado. Mas olha o que diz aqui: você está semeando com lágrimas, amado, mas com cantos de alegria você colherá. Creia nessa palavra. Ore para o Senhor, fale: Jesus, o Senhor disse no Salmo 126, no versículo 5, que se eu semeio hoje com lágrimas, com cantos de alegria eu vou colher, e eu creio, Pai. No versículo 6 diz assim: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Meus amados, olha que bênção. Aquilo que Deus propõe para nós, como eu falei no início, nós não estamos vivendo ainda tudo aquilo que Deus quer para nós. Então, meus amados, ainda que você esteja chorando, se arrastando, junte as suas forças. Você que está aí jogado numa cama, numa depressão, numa ansiedade, você não tem mais forças para nada. A sua vida parece estar destruída. Ao redor da sua casa mental, do seu corpo, da sua vida, está tudo em escombros, tudo destruído, meu amado. Lembre-se desses dois últimos versículos. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Não deixe de lançar a semente. Não deixe de pedir restauração ao Pai. Ele te ouve, meu amado. Quantas pessoas Ele não tirou do Egito? Quantas orações não foram aceitas por Ele, pelo coração que estava clamando com amor, com sinceridade? Mesmo que depois eles reclamaram, eles murmuraram, mas Deus ouviu, meus amados. Deus ouviu. E Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que você pensa hoje, Ele sabe o que você vai pensar amanhã.
Não creia que Deus não sabe do que você irá fazer, Ele sabe. Mas mesmo assim Ele não deixa de nos amar. Ele dá essa confiança para nós, mas Ele nos dá a liberdade de escolhermos. Se hoje Ele te retira lá do Egito que você está vivendo, onde você está lá sendo escravizado, comendo aquelas cebolas, Ele tira você mesmo sabendo que talvez amanhã você não vai mais olhar para Ele. Mas lá na frente, meu amado, você vai reconhecer que o Senhor Jesus, que o nosso Pai, Deus, nosso Pai amoroso, Ele ouviu as nossas preces e não foi Ele que deu as costas para nós, fomos nós que demos as costas para Ele, porque Ele quer o melhor para você, Ele quer que você viva muito mais do que você está vivendo. Então, meu amado, peça essa restauração para o Senhor Jesus, peça para o nosso Pai. Não pense que Deus é um homem velhinho que fica no alto de um monte com o globo na mão. Não tem esse espírito de religiosidade. Deus é Pai, meu amado. Deus é o seu Pai, mesmo que o seu pai biológico aqui na terra tenha virado as costas, tenha feito e esteja fazendo coisas horrendas na sua vida, te desprezando, te machucando. Deus, o nosso Pai, nunca fará isso contra você, meu amado. Ele é o Pai verdadeiro, Ele é o Pai que te ama, Ele é o Pai que te acolhe, Ele é o Pai que restaura. Peça a Ele que restaure o seu coração, o seu sentimento. Peça a Ele que restaure esse sentimento negativo de paternidade que você tem, que te impede de pedir a Ele, que te impede de crer que Ele vai fazer você voltar depois de semear com choro, com pranto. Ele vai fazer você voltar cantando alegrias, trazendo os feixes daquilo que você vai colher com a restauração que Ele irá fazer na sua vida, meus amados. Creia que o Senhor Jesus, Ele vai fazer muito mais. Deus vai fazer muito mais do que você pensa. Ele vai superar as suas expectativas naquilo que você pede. Por isso, peça. Peça para esse Pai que é um Pai dono do ouro, da prata, de todas as riquezas, de todas as bênçãos. Com Ele você não precisa ser limitado, meu amado. Ele não tem uma conta bancária igual a minha e a sua, limitada todo mês. Ele é dono de tudo. Ele pode todas as coisas. Ele criou o universo para mim e para você. Ele deixou a natureza para nós. Ele deixou alimentos para nós comermos. Amado, aceite esse pensamento no seu coração de que Deus é o seu Pai, o seu verdadeiro restaurador, o único que pode restaurar a sua vida. E nesse momento, meu amado, eu gostaria de fazer uma oração por você que se encontra como esses israelitas no presente, sofrendo por tantas situações que eu não sei, mas que Deus, nosso Pai, sabe. E nesse momento eu me coloco na sua intercessão, pedindo ao nosso Paizinho amado, Paizinho querido, olha para esses seus filhos, Pai, que estão ouvindo essa mensagem, que estão com o coração quebrado, machucado, Pai. Quebra as correntes que prendem eles nesse cativeiro, Pai. Quebra todas as algemas, Pai. Joga fora essas algemas. Arranca do coração deles esse lixo da memória, esse lixo que vem todo dia na mente deles, que faz com que eles se prendam no passado, que eles não resolvam aquilo que eles precisaram resolver lá, Pai. Liberte eles, Senhor, desse cativeiro. Faz eles enxergarem, Pai, a respeito desse salmo que nós estudamos hoje. Refletimos a respeito da colheita, Pai, que nós vamos trazer feixes de vitórias, Pai. Tudo aquilo que eles semearem com lágrimas, o Senhor recolherá, Espírito Santo, todas as lágrimas dele. Nesse momento, ele pode estar chorando, o coração machucado, sangrando de dor, mas o Senhor restaura, Pai. Restaura a vida deles, dá um sopro de esperança, de ânimo, Pai, para que ele se encha do seu amor, para que ele reconheça a sua paternidade, Paizinho, e ele peça ao Senhor como um filho amado que veio para os braços do Pai, que reconhece Deus como seu Pai, aquele que lhe ama, que lhe quer para sempre perto dele, que lhe quer proteger, amparar, dar riquezas, dar frutos, dar conhecimento, dar libertação para a sua vida, Pai.
Em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra de conforto que o Senhor trouxe de esperança para a vida desta pessoa que pode hoje estar com preguiça, com cansaço, com desânimo de abrir os olhos, Pai. Ela pode estar tão desanimada que ela não tem forças para tirar os seus pés de cima de uma cama e levantar e reagir. É para você, meu amado, que eu estou falando. Você que perdeu suas forças, a sua dignidade, a sua condição de levantar e prosseguir. É para você, amado, que o Senhor Jesus, que Deus quer falar nesse momento. E eu agradeço, Pai, por essa oração. Eu te agradeço por esse entendimento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, compartilhe essa mensagem. Eu sinto no meu coração, nós recebemos diariamente pedidos de oração de pessoas que nos levam a refletir sobre tudo isso que nós comentamos aqui. Pessoas desesperadas, totalmente desestruturadas emocionalmente, materialmente. Compartilhe com elas essa palavra, leve esse consolo. Somente Jesus, Deus, o nosso Paizinho, pode restaurar a nossa vida, amados. Não creia em pessoas, não deposite a sua confiança em pessoas, em relacionamentos, em empregos, não. Isso é transitório, amado. Deposite toda a confiança da sua restauração naquele que pode todas as coisas. Aquele que move multidões, aquele que com um tocar derruba, ele faz nascer, ele faz crescer, ele produz água onde é um deserto, meu amado. O que ele não pode fazer na sua vida? Compartilhe com seus irmãos essa mensagem. Deixe o seu like, os seus pedidos de oração, fale conosco pelo direct. Nós temos também o telefone do Ministério Zoe, o WhatsApp 67 99353 9430, onde você pode entrar em contato conosco. Nós podemos fazer uma visita na sua casa, podemos fazer uma chamada de vídeo se você não morar aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós podemos cuidar das suas feridas dentro da palavra, dentro daquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Amém, meus amados? E que Deus restaure a sua vida, restaure o seu casamento, as suas finanças, a sua saúde, meu amado. Que Deus lhe proteja, um final de semana abençoado, um início de semana cheio da presença do Senhor. Que Deus te proteja e te guarde. Amém.